momento da sua história você já se sentiu totalmente invisível, como se ninguém estivesse observando você? As pessoas não te perguntam opinião, as pessoas não querem saber realmente de você, sobre sua vida. E as pessoas parece que estão atropelando tudo que você fala, não deixa você falar, por mais que você tente. E parece que se você sumir daquele grupo, daquele lugar, ninguém vai notar. E eu passei por isso por muitos anos da minha vida, assim, praticamente minha vida inteira. Desde quando eu comecei na escola até eu me formar, foi exatamente tudo isso que eu passei. E nesse vídeo, se você passa por isso, ou já passou em algum momento, ou quer tentar superar um pouco disso, eu espero que esse vídeo possa auxiliar você. Porque todas as técnicas que eu fiz, que me auxiliou, eu ser essa pessoa que está gravando esse vídeo hoje, que, falar a verdade, eu nunca imaginava isso, possa auxiliar você também, de alguma forma. É isso que eu espero. E é engraçado se for parar para a gente analisar, porque a timidez, ela não nasce com a gente. Imagina na barriga da nossa mãe, do nada, na barriga da sua mãe, você sendo gerada ali, não. Franciele vai ser tímida, ela vai crescer sendo uma pessoa tímida. E você percebe que não é isso, na realidade, que acontece. A gente simplesmente se torna tímido, porque acontecem situações na nossa vida na qual aquilo vai gerando uma certa insegurança. E, na verdade, não é bem ser tímido, mas você simplesmente não quer ocupar um espaço. Você simplesmente quer fugir daquela segurança por justamente o seu cérebro criar uma barreira em cima disso. Porque talvez ao longo da sua história você tenha passado por alguma situação que o seu cérebro tentou evitar aquilo de alguma forma. E por ele tentar te proteger inconscientemente, ele criou essa barreira. Então, qualquer coisa que aconteça, ele tenta fugir para que não ocorra aquela mesma situação. Eu cresci no interior, eu morei no interior até os 18 anos, na qual eu não tinha muito contato com as pessoas, então era da casa para a escola e da escola para casa. Então, esse era a minha vida toda praticamente. Então, eu não tinha muito contato com as pessoas. E naquela época, né, a forma de os pais educar os filhos é totalmente diferente de hoje em dia. E eu não estou aqui para culpar os pais ou culpar quem que tenha feito algo com você. Simplesmente eles tentavam passar para você o que também eles ensinaram. Por exemplo, antigamente, por eu ter passado por situações, às vezes quando chegava em algum lugar, eu me recordo, eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade. E aí os outros perguntavam: "Ai, que linda, qual que é o seu nome?". E aí eu não respondia. E eu lembro dessas situações. E minha mãe falava o seguinte: "Não, essa aí não tem língua não, o gato comeu a língua dela". Aí começava a me xingar e me expor, que tinha várias pessoas. Então aquilo ali foi criando um cenário na minha cabeça. E como eu falei, o cérebro, para tentar privar isso, ele criou uma camada em cima disso. Então, quando eu cresci, né, fui crescendo, ele aprendeu a se esquivar. Então, qualquer situação que gerasse isso, ou uma situação que talvez ia acontecer, é como se ele já captasse isso. Então, ele tentava se esquivar. Então, ou seja, não vamos conversar com tal pessoa, então não vamos naquele local, porque vai acontecer tal coisa. Então, assim, isso vai gerando gatilho, isso vai gerando estímulo. E é isso que vai acontecendo na nossa vida. E principalmente na escola, onde que a gente realmente aprende a se relacionar com várias pessoas diferentes, é ali que começa várias coisas. Porque é ali que você tem que ter o contato com os outros alunos, os colegas, com os professores, e você já tem que apresentar, e você tem que partir realmente para o mundo. E pode te assustar se você for essa criança que já começou com os estímulos errados. Eu não lembro exatamente em qual momento, assim, que eu me tornei tímida, mas que eu me recordo foi a partir da escola, ali dos 7 anos, eu comecei a realmente me deixar de lado, não querer me expor mais, por justamente isso. Por, às vezes, os pais ou a pessoa que criou você tentar forçar alguma coisa ou te criticar no meio de muita gente, e aí você criou uma barreira em cima disso, então começou a partir daí. E na escola, eu passei uma fase muito, mas muito difícil na minha vida, porque eu me recordo até hoje. Gente, eu não sei se é o caso de vocês, mas eu tinha apenas uma amiga. Era justamente isso, eu tinha apenas uma amiga, gente. Era isso, uma amiga. Então, quando essa amiga minha não ia pra escola, eu ficava sozinha. Simplesmente isso. E pensa em algo constrangedor. Constrangedor, sim, a ponto de eu querer abrir um buraco e me enterrar. Eu me sentia totalmente isolada, triste, eu não sei. Às vezes que ela não ia, eu ficava muito isolada. Eu ia lá pegar a minha merenda e voltava para a sala e ficava no cantinho. E eu ficava lá sozinha um tempão. E todas as minhas amigas não, né, todos os outros alunos tinham os coleguinhas e eu lá, isolada. Então eu só conversava unicamente com essa amiga. Por quê? Ela tinha a mesma personalidade que eu.
que era a timidez. Então ela também era muito tímida, então a gente se combinava bastante, a gente conversava, e eu tinha só ela, então eu me isolava bastante. Outra questão, quando é apresentar trabalho também, ou algo assim, ninguém me escolhia. Então, assim, eu era totalmente a isolada da classe, digamos assim. Situação que ocorreu também, questão de apresentar trabalhos, de ter que formar grupos, e era muito desconfortável para mim, porque eu tinha só essa única amiga. Então, eu falava com ela: "O que a gente ia fazer?", porque a gente não achava ninguém para se encaixar no nosso grupo. Então, pessoas da sala que a gente encontrava era realmente quem não conversava muito, então a gente se agrupava, mas assim, apresentar alguma coisa, assim, foi um terror na época, gente, vocês não têm noção. Na época de escola pra mim, foi um terror até hoje, foi muita coisa que eu passei, e são situações que começam a partir dali. E se você não teve, essa fase muito boa, diria assim, são crenças e raízes que você vai levando tudo assim pra vida adulta, na faculdade, no trabalho. Aí, pois bem, passei dessa fase, agora, como eu falei, eu morava no interior e vim para Belo Horizonte, uma capital, pensa. Não conhecia muitas pessoas e eu já tinha essa dificuldade. Então, mas quando eu vim para cá, foi aí que tudo começou. Eu falei: "Meu Deus, agora que eu preciso mudar esse cenário". E aí, quando eu comecei a trabalhar, né, arrumei um emprego no atendimento ao público. Aí quando eu comecei, trabalhar com o público em geral, é lógico que início foi um terror de eu conversar, eu não olhava no olho das pessoas. E eu, falar a verdade, eu nem sei como eu passei na entrevista de emprego, nem sei, passou por vários processos seletivos, com a psicóloga, enfim. E eu falo não, foi Deus que colocou a mão em cima, porque eu não sei como eu passei na entrevista, mas enfim. E aí eu tive contato com várias pessoas e tive que atender os clientes. E é lógico que no início foi tudo um grande terror, mas aos poucos você vai se adaptando. Mas é aí que eu quero chegar no ponto importante. Você não deve achar que você tem uma personalidade fixa. Ah, eu sou tímido, eu sou assim, não vou mudar. Não, você tem que mudar de cenário, você tem que mudar essa chave na sua cabeça. Ninguém tem personalidade fixa. Eu sou assim, vou permanecer. A nossa personalidade, ela é maleável. Você entende que você pode mudar essa situação. Você pode sim mudar a pessoa que você é hoje. Porque se eu conseguir, qualquer um consegue. Percebe que a gente está o tempo todo se auto-julgando? Porque às vezes nem o que a gente fala pro outro, a gente quer falar pra gente mesmo. Então isso, às vezes, é uma autocrítica tão grande com a gente, e a gente precisa ter a própria empatia com a gente mesmo. Eu não tinha desenvolvido nenhuma técnica, não tinha estudado nada sobre comunicação, foi simplesmente no dia a dia. Porém, não estava bom. Eu estava me adaptando ali, mas não estava algo bacana, eu gaguejava muito ainda, eu falava muito rápido, eu não olhava no olho, então tinha muita coisa para ser melhorada. E aí que eu percebi, não dá pra mim ficar desse jeito, não dá pra mim perder oportunidades. Porque assim, eu não sei se esse é o caso, mas eu perdi várias oportunidades na minha vida. Por quê? Por querer se esquivar, por não querer mostrar presença, não querer me expor minha opinião. Então, muitas situações da minha vida que eu me autodiminuía, eu me sentia totalmente insegura. Por quê? Eu não queria expor a minha opinião. Quantas vezes na sua vida você, queria falar não, mas você falou sim, para ninguém te rejeitar, para que o outro te aceitasse em algo, para você caber no espaço e automaticamente o outro não valoriza pessoas assim. Eu sei que é triste dizer, mas as pessoas não valorizam pessoas assim. As pessoas valorizam as pessoas que se expõem, que têm opinião, e não se deixam levar pelo que o outro fala. Além de perder várias oportunidades na vida, que você perde por não ser uma pessoa comunicativa. Eu não estou falando de falar palavras difíceis, falar igual um advogado, não, mas de expor sua opinião, de saber seu lugar, de ser uma pessoa interessada e principalmente ser uma pessoa interessante, ter uma comunicação na qual o outro veja o seu espaço, na qual o outro veja o seu lugar. E você não precisa ser perfeito, eu não sou perfeita, ninguém é. E muitas vezes você vai errar, e assim como eu erro também, muitas vezes aqui eu sinto que eu falo muito rápido, eu embolo em algumas palavras, mas é assim. Você está nesse processo e você sabe que você precisa mudar. Isso que é importante. Quando você reconhece isso. Mas a questão é a prática todos os dias, a constância. Só basta você querer mudar aquilo. E automaticamente parece que as situações vão gerando isso. A primeira coisa que eu fiz para tentar moldar isso é fortaleça a sua identidade. Porque quando você não tem uma identidade formada, talvez você não sustente essa pessoa que você quer ser. Por exemplo, se você tem essa visão de você, que você é uma pessoa coitadinha, que você é tímidazinha demais, que você não consegue mudar, todo mundo é melhor que você e você se rebaixa, não. Da forma como eu falei, que talvez você se vê, você vai mudar esse cenário. Você vai fingir ser uma pessoa totalmente confiante,
ser uma pessoa comunicativa, ser uma pessoa que tem opinião, você vai fingir ser essa pessoa, por mais que você não é. Mas automaticamente uma hora o seu cérebro, o seu subconsciente vai alinhar, você com essa pessoa, então vocês vão se tornar unicamente só uma, porque é a identidade que você quer fortalecer. Então você vai fingir ser essa pessoa. E, se possível, fale sobre isso. Como assim falar, Fran? Eu sou forte, eu sou uma excelente comunicadora, eu tenho minha opinião. Então, são coisas que você vai falando para você mesmo, ou olhando no espelho, ou falando sozinha. Eu sei que tem atividades que você vai precisar fazer que parecem ser meio doidas, meio fora de rota, mas faz todo sentido você colocar isso em prática. Você quebrar esse padrão que você levou anos de sobrevivência, de, de, de não ter a consciência disso. Então, você precisa tomar consciência disso e mudar esses padrões. Converse no espelho. Eu sei que parece louco isso, mas quando você conversa no espelho, você consegue ter uma clareza de como talvez você está conversando com o outro. Porque quando você conversa com o espelho, você começa a ver seu gesto, o que, que você está fazendo, né, o contato que você está tendo, se você é a pessoa que desvia o contato. E aqui que eu entro um ponto muito importante, participar do vídeo, filho. Fala com o pessoal, como que vai mudar a comunicação, mãe? Treine isso no espelho. Então, olhe fixamente, sim, vai treinando isso. E se faça pergunta difícil, treine você responder olhando no olho, porque você mantém o contato visual. E quem mantém esse contato visual, automaticamente passa mais confiança. Quando você estiver em conversa com outra pessoa, observe como que está sendo o seu corpo, observe os sinais. Nada melhor que você entender seus sentimentos e suas emoções. Você vai observar se você está mexendo demais na mão, se você está mexendo no anel, se você está mexendo na pulseira do seu braço ou mexendo no cabelo, você vai entender o que que isso, o que que meu cérebro está querendo me privar disso. Porque isso é uma autodefesa, então você vai entender o por que que isso está ocorrendo, e você vai entender os sinais, e automaticamente quando você vê, eu tô mexendo demais no anel, você vai parar de mexer simplesmente. E isso que você vai observar no seu corpo. Outro ponto muito importante, gente, que é ler em voz alta. O poder disso vocês não têm noção. Quando eu comecei a ler em voz alta, eu consegui ter uma percepção, uma clareza muito, mas muito grande. E é simplesmente você consegue articular essa parte da sua boca, você consegue mais soltar a sua voz. Normalmente, quem é muito tímido tem essa articulação um pouco mais fechada. Então, é como se você estivesse falando para dentro. Parece que, sabe, parece que isso aqui não abre. Eu tinha muita raiva disso. Então, quando você vai pegar um livro, articula, fala alto, e você vai aumentando aquele grave, e você começa a baixar, fala mais baixinho, e você começa a dar entonação em algumas palavras, e você começa a baixar. Eu sei que parece, quem olhar de fora acha que você é doido, você tá falando isso, lendo desse jeito, mas é importante que você pratique, é importante que você saia um pouco fora de rota. Porque quando você pratica a leitura em voz alta, você começa a treinar a pausa também. Porque quem é, é tímido também tende a falar muito rápido. Que era um dos problemas que eu tinha, que era falar muito rápido e gagueira. Então, assim, eu falava muito rápido. Então, o livro me ajudou a dar uma pausa nas vírgulas, no ponto final, que eu conseguisse é, ter clareza sobre a minha própria comunicação. Eu quero indicar a vocês esse livro aqui, gente, que eu indico muito, muito, se você quer melhorar a sua comunicação, e seja por algo profissional, seja algo pessoal, não sei qual que é o seu objetivo, mas eu quero falar uma coisa para vocês. A comunicação, gente, ela é muito importante, ela interliga tudo na nossa vida, porque quem não sabe se comunicar é invisível. E quem é invisível não é visto, e quem não é visto, você não tem oportunidade nenhuma. As pessoas não valorizam. Então, assim, a comunicação é muito importante. E eu sabia que isso era importante, mas eu estava deixando isso de lado. Eu estava procrastinando e eu sabia que isso iria mudar muita coisa na minha vida. E de fato mudou. Quando eu mudei a minha comunicação, eu percebi que as pessoas me começavam a valorizar ainda mais. As pessoas começavam a me ouvir. As pessoas começavam a pegar, a perguntar a minha opinião. Isso é uma coisa tão bom, você se sente assim tão bom, se sente seguro com você mesmo e você pensa, uau, eu sou importante, uau, eu tenho meu lugar no mundo, eu tenho meu espaço. Então, não tente esconder isso. Eu sei que você consegue, assim como eu consegui. Esse livro fala muito sobre isso. Ele se chama O Poder da Presença, que é esse aqui, ó. E não é um livro caro, eu comprei na Amazon. É um livro curto, mas assim, gente, é um dos livros perfeitos que eu indico para que você queira mudar um pouco dessa questão. Ele também fala um pouco da linguagem corporal, como aumentar a autoconfiança. E você pode começar lendo ele em voz alta. Eu li ele todo em voz alta. Na verdade, todos os livros que eu tenho aqui atrás, eu li ele todos em voz alta, porque você vai aprendendo a modelar a sua comunicação, a sua voz, de acordo com você mesmo.
Mas então é isso, eu espero que essas dicas tenham ajudado você e realmente pratique. A prática é essencial. Por mais que nos primeiros meses você ache que não vai estar fazendo diferença nenhuma, mas pode ter certeza que vai estar fazendo. Se possível, grava um vídeo de como que você é agora, da sua comunicação, grave um vídeo aleatório. E você vê, coloca em prática tudo que eu falei, e depois você vê a diferença daqui 6 meses, no máximo ali 6 meses. Você vai ver alguns pontos que eu tenho certeza que melhorou em você. Então é isso, gente. Deixe nos comentários aqui abaixo se você gostou desse vídeo ou quer que eu traga outro vídeo sobre isso, que eu trago aqui pra vocês. Então é isso. Beijo no coração, fiquem com Deus.